Beleza? Bom, estamos gravando aí. Boa tarde a todos aí. Então, essa é a disciplina de probabilidade estatística, a disciplina interativa aí. Eu acredito que é para todos os cursos de engenharia, né? Da Pitágoras. Eu vou mostrar para vocês aqui o calendário que foi passado para mim de para que vocês possam ver. Eu acredito que vocês estão vendo aí esse manual, né? Na tela de vocês aí. É o Manual de Disciplinas Interativa. E aí eu vou falar só sobre a disciplina de probabilidade estatística, que ele chama de regra de pontuação de nível 1. E tem um total aí de 14 mil pontos. E aí, se alguém não estiver vendo essa tela, aí abre o microfone aí e sinaliza para mim, por favor. Então eu tenho aqui a distribuição das disciplinas para nível 1, tá certo? Eu acredito que os outros professores, eles vão falar sobre as outras disciplinas, porque a mim só cabe a questão da probabilidade estatística. A disciplina de nível 1, ela tem uma avaliação oficial de 5 mil pontos. Ela tem uma atividade discursiva de 2.500, que é feita online aí para vocês. Aí tem a atividade do AVA, que é 3 mil, vocês também aí, é responsabilidade de vocês. Atividade transversal, 3.500. Aí quando soma tudo, dá o total de 14 mil pontos que pode ser conquistado. Essa avaliação oficial é essa avaliação que vocês fazem no calendário aqui que eu vou mostrar para vocês. Que essa prova, até onde eu já apliquei uma vez lá na Pitágoras, ela é feita de forma presencial. Aí vamos ver aí como é que vai ser agora. Aí Paulo está aí atento aí, o pessoal vai informar sobre isso. Então, para ser aprovado nessa disciplina de nível 1, você tem que fazer 7 mil pontos, dos 14 mil, que é o total, ou seja, 50%. E também, né? E você tem que perceber essa questão do alcance da pontuação de 1.500 pontos na avaliação oficial. Ou seja, você tem uma prova que vai ser feita que vale 5 mil e você não fizer 1.500 pontos, você vai ter que fazer o exame final, que chama de prova final, né? Então, desses 5 mil, você só precisa conquistar 1.500. Então, tem que conquistar 1.500 nessa avaliação e tem que conquistar 7 mil no total de todas. Ou seja, para ser aprovado na disciplina, você precisa atingir duas condições de forma cumulativa. E as duas condições é justamente essas aí, né? Essas condições, que é a condição de fazer 1.500 pontos na prova oficial e o total de 7 mil pontos somando todo. Ou seja, se você fizer 7 mil pontos e não atingir 1.500, você vai fazer o exame final. Se você faz 1.500 e não atinge 7 mil pontos, você também faz a avaliação final. Então, essas duas condições ela tem que ser conquistada de forma cumulativa. Tem que fazer 1.500 na avaliação oficial, que vale 5 mil pontos, e tem que fazer 7 mil pontos na soma de todas as avaliações. Alguma dúvida até aí? Hein, pessoal? Abra o microfone aí, por favor. Alguma dúvida? Enquanto tá treinando. Não. Entenderam aí essa questão da pontuação cumulativa, né? São duas condições que precisam ser satisfeitas. Basicamente é a mesma coisa dessas disciplinas Ô, normais aí. professor, Pois não, diga. e essa atividade discutiva, quando é que a gente vai poder quando é que a gente vai poder fazer? Já tá Essa, no ati- AVA ou como é? essa é no AVA. Essa atividade está lá no AVA. Tá no AVA, né? Vocês têm que Só a entender o prova, seguinte. Diga. só a prova que o senhor vai enviar depois pra gente. Essa prova aí eu não sei como é que vai ser feita. Quando estava tudo ocorrendo normal, essa prova era feita de forma presencial. Com essa nova condição que nós estamos vivendo, a coordenação vai ver aí como é que vai ser. Se ela vai ser enviada para vocês fazerem em um determinado período de tempo, ou se vocês vão fazer de forma online. Aí eu não tenho essa informação. Outra coisa que a gente precisa ver é que eu não tenho acesso à disciplina como vocês têm aí no AVA.
Ou seja, essas atividades discursiva, atividade avaliativa do AVA e atividade transversal, ela é de inteira responsabilidade de vocês, tá certo? Fiquem atentos. Ok. Porque, por Professor, exemplo, teve aí, parece que a unidade 1 e 2, que a data limite para fazer as atividades foi até o dia 5 de maio, se eu não me engano. Eu vi o pessoal comentando. Pode dizer, rapaz. Pode dizer aí. Quem é? Pode eu dizer. sou um cara que gosta de ser justo, professor. Fala. Não Ah, é justo o senhor não ter realmente como verificar o AVA. Eu vou lhe passar é, minha senha. é verdade. O Paulo já me passou, entendeu? A dele, mas eu estou um pouco resistente com relação a acesso em sistemas de educacionais de outra pessoa. Mas ele já me passou. Eu falei com ele que eu ainda estou resistindo em acessar, porque é muita responsabilidade. E de aluno é melhor não passar, Marcos. É melhor Eu ficar com fiz, você e eu, não passe para eu fiz outro. apenas uma brincadeira. Eu sei que o senhor não iria aceitar. Isso aí não foi, é complicado. Mas Paulo me passou o acesso dele, mas até agora eu não acessei. Eu até falei com ele, falei, rapaz, até agora eu não acessei, mas eu tô vendo que não vai ter jeito, eu vou ter que acessar lá para ver como é que essas atividades dentro das unidades e dentro das sessões, elas estão ocorrendo. Com relação a isso, a essas atividades lá, que a unidade 1 e 2 já encerrou, e agora vem a unidade 3 e 4, que é a unidade que fala de probabilidade, pelo menos é a unidade 3, e a unidade 4 é a aplicação usando a planilha do Excel, para vocês fazerem tipo uma modelagem de problemas que vai aparecer, seja ele no módulo ou nos exercícios. Se tiver alguma dúvida com relação às atividades, vocês precisam passar para mim. Mas não, eu vou sugerir que vocês não mandem isso via WhatsApp, porque o WhatsApp ele não é um ambiente de aprendizagem. É um ambiente de disparo de informações rápidas, ou seja, de comunicação, basicamente de mensagem. Então, vocês precisam mandar essas dúvidas para mim. Aí é que está agora, né? Pelo AVA vocês não vão conseguir, porque eu não tenho acesso ao módulo da disciplina. Mas eu vou postar o meu e-mail da Croton, o e-mail institucional, para que vocês possam mandar essas dúvidas por e-mail. Por quê? Porque precisa ficar registrado isso. E no WhatsApp ele não tem backup. É uma rede ponto a ponto. Se você manda a mensagem e você apaga, ninguém mais vai saber o que aconteceu. Se você manda a mensagem e eu apago do outro lado, também não tem como provar. Então, ele não trabalha com sistema de backup, não tem como você recuperar. Isso eu falo no servidor, né? Claro que no seu celular, se você fazer um backup, fica registrado lá. Mas se você apagar esse backup, já foi. Então, manda por e-mail, porque eu registro e aí eu respondo lá. Basicamente, eu tenho 24 horas para responder. Qualquer dúvida em relação às atividades das unidades 3 e 4, das sessões lá 1, 2, 3 e 4 de cada unidade. Então, até aqui eu acredito que todo mundo entendeu essa questão da pontuação. É bem parecida com as disciplinas presenciais. Então, fiquem atentos a essa questão para atingir a aprovação, você tem que atingir duas condições de forma cumulativa. Então, fiquem atentos a isso para não ocorrer como ocorreu com o aluno de engenharia da disciplina de cálculo 3, que ele atingiu, ele passou nas avaliações comigo, mas ele não atingiu o total de pontos, que foi 7.000. E ele foi reprovado, eu não pude fazer nada. Eu falei com ele, as atividades do AVA é de responsabilidade do estudante, não é minha. A atividade transversal, ela tem uma pontuação de 7.500. E aí essa pontuação total, ela é distribuída nesses quatro componentes, quatro atividades, tá certo? Melhor, três atividades, né? EAD, da matriz, cursos complementares e cursos livres. Então, também fica atento a isso, que é para não vocês ficarem perdidos. Vamos lá, né? Vamos avançar. A parte aqui interessante é essa parte do cronograma. Essa parte do cronograma é que vocês precisam ficar atentos. Eu vou pegar essa tela, eu vou printar e vou jogar no grupo para vocês terem isso no celular de vocês. Então, a disciplina, lembrando que esse cronograma não foi feito por mim. Eu já recebi isso pronto.
A apresentação da disciplina foi no dia 17 de fevereiro. E aí, aqui, ó, atividades e avaliações da unidade 1 e da unidade 2, até 5 de maio. Eu também não tinha acesso a essa informação, não sabia. E aí, disponibilidade da unidade 3, 13 do 4. E aí, fiquem atentos a essas aqui, ó, atividades e avaliações da unidade 3, 3 de junho, 3 de junho. Então, basicamente, aí vocês têm menos de 30 dias para poder fazer as avaliações da unidade 3 e unidade 4. E também a atividade discursiva, tá certo? A atividade discursiva, do jeito que eu estou vendo aqui, para mim entende que vai ser uma atividade que vai envolver as 4 unidades. E ela também fecha no dia 3 de junho. Então, quem não fez a unidade 1 e 2 já perdeu, a não ser que isso seja prorrogado. E quem está aí na unidade 3 e 4, vocês têm até o dia 3 de junho. E para fazer a atividade discursiva também até o dia 3 de junho. Eu vou printar essa tela depois, vou jogar lá no grupo, para que vocês possam ter acesso a esse cronograma. Lembrando que esse cronograma não foi feito por mim, foi feito lá pela coordenação, provavelmente a coordenação central, e o Paulo que me passou essa semana em reunião aí que nós tivemos. Bom, aqui tem Tem uma... duas atividades discursivas, né, professor? Bom, aqui não, só tem uma. Eu só estou vendo uma aqui, Mas né? lá no AVA tem duas. Deve Pois ser é. uma da unidade 1 e 2 e a outra da unidade 3 e 4. Pronto. Então, será, aí é que tá, né? Tá vendo? Será que as duas é até o dia 3? Ou a atividade discursiva da unidade 1 e 2 também já foi até o dia 5? Tá vendo? Eu não sei. Eu não sei. Vou olhar ali da Pois é, resposta. fiquem atentos a isso. Fiquem atentos a isso, que é para vocês não se perderem com relação ao cronograma, porque a Pitágoras ela é bem rigorosa com relação a isso, porque é um calendário que ela é feito no Brasil inteiro. E aí se atrasa um polo, fica difícil começar todo mundo no mesmo período. Já teve um atraso aqui no polo com referência à questão do prédio novo, e vocês precisam ficar atentos a esse cronograma e as datas que aparecem lá no AVA. Então, isso aí é de total responsabilidade do estudante. Eu não tenho nenhuma responsabilidade com relação a isso. Então, não pode querer depois colocar mensagem lá no WhatsApp dizendo que eu não avisei das datas. Isso aí vocês é que tem que estar correndo atrás, né? Vai por mim. Atividade Aí discursiva é uma só. Oi? Atividade discursiva é uma só. Aí, ó, bom, melhor ainda, né? Mas se é uma só, então acredito que é das 4 unidades. Eu, particularmente, não sou muito a favor de uma atividade só envolvendo tanto conteúdo, entendeu? Teve um estudante de engenharia mesmo que ele mandou uma dúvida para mim de uma questão de cálculo 3, foi cálculo 3, ou não, cálculo 2, eu não lembro. Não, de cálculo 2, que era também uma atividade discursiva que ele estava fazendo online lá. E aí ele mandou por e-mail, eu tirei a dúvida dele, e nem é uma disciplina que eu estou ministrando esse semestre. Então vocês devem fazer essa mesma coisa, tá certo? Manda lá por e-mail, printa a tela, manda, e aí eu respondo. Eu tenho 24 horas para responder. Lembrando, pelo WhatsApp não é bom, porque não registra. Você pode até mandar mensagem no WhatsApp lá, avisando, André, mandei uma dúvida lá no seu e-mail, que eu vou disponibilizar daqui a pouco para vocês. E aí fica mais fácil para me saber, eu vou lá, olho e respondo por e-mail, que aí você fica registrado. Aqui embaixo são orientações com relação à atividade discursiva do tutor online, que vocês também tem um tutor online. E atividade discursiva, envio de atividades, como é que você vai fazer. Eu acredito que vocês têm acesso a isso. Essas informações que eu estou passando aqui, eu acredito que vocês têm acesso a essas informações lá no AVA, ou o Paulo pode ter passado para vocês, porque também eu recebi isso aqui agora. André, Oi? essa atividade discursiva é referente à primeira e segunda e é bem tranquilo. Não muita coisa não. Beleza. Tá Quantas rápido. questões foram? Só a questão, ela vai perguntar sobre dispersão e outro termo lá. Coisa rápida mesmo. Medida de posição. Pode ter sido. Então, eu tenho aí, vocês têm uma avaliação oficial de 4 a 10, tá vendo? De 4 a 10 de junho. Esse é o calendário, né?
Esse é o calendário que também vale para vocês, porque não tem diferença o calendário da universidade com relação às disciplinas presenciais e às disciplinas interativas. Não tem diferença. É a mesma, as datas são a mesma. Só leva em consideração o município, né, no qual alguns têm feriados aí municipais. E estados que têm feriados estaduais. Então, o calendário total, eu acredito que vocês também têm acesso. Se não tiver, eu posso mandar também lá no grupo. Eu tenho esse arquivo em PDF, eu posso mandar lá também para vocês ficarem atentos. Mas pelo que eu estou vendo aqui, nesse calendário do mês de junho, eu apresentei na aula de quarta-feira da disciplina da turma de administração, é a mesma coisa, mesmas datas. Então, pelo que eu estou vendo, como é a mesma coisa, eu vou disponibilizar o calendário total do semestre 2020.1 lá no grupo do WhatsApp para vocês. E aí vocês podem dar uma olhada e ficarem atentos, tá? Cuidado. Mesmo estando nesse momento de pandemia aí, pode ser que algumas pessoas não estão aí trabalhando de forma efetiva. Não deixa passar não, porque se acontecer de você perder um prazo, eu acredito que deve ter gente que perdeu o prazo aí da disciplina das unidades 1 e 2 lá da discursiva. E se você perder esse prazo aí, ele não vai voltar, viu? Vai por mim, não volta. Bom, alguma dúvida com relação a esse calendário? Pode dizer aí. Tem 12 estudantes na sala. Tem 12 estudantes. Ô, André, Oi. eu acho que demorou um pouco, né? De e tá sem acesso ao AVA. Inclusive, eu tenho uns 2 ou 3 colegas aí, Damião, um pessoal aí, e não tá conseguindo ter acesso ao AVA. Entendi. E aí, tá um pouco difícil, né? Outra coisa que eu sempre falo nas aulas presenciais, e uma falar até quando eu fui professor de vocês da disciplina, que é o acesso ao AVA, o estudante tem que ficar correndo atrás para ele ter o acesso o mais rápido possível. O que eu vejo lá na faculdade é que tem estudante que ele fica esperando a coordenação dizer que o acesso dele está liberado. Isso não pode ocorrer, porque os prazos estão correndo e às vezes o estudante fica lá, né? Ah, eu não tenho acesso, e não fica no pé da coordenação. Aí a coordenação fala, já pediu acesso. Mas só que o pessoal tem outras atribuições e acaba esquecendo. São muitos estudantes. Então, eu sempre digo que cada um tem que correr atrás lá e correr atrás desse acesso para ter o mais rápido possível. Quanto mais rápido você tiver o acesso, André, mais você vai estar antenado. esse negócio de correr você entende muito bem, né? É verdade. Então, é sério mesmo, fica atento, viu? Quem não tem um acesso ao AVA aí, vocês enche o saco do coordenador lá, pô. Pega Paulo lá e manda mensagem todo dia de manhã. Eu tô sem acesso. Acessei agora às 7 horas da manhã e não tenho acesso. No outro dia, a mesma coisa. Até ele não aguentar mais e resolver isso, pô. Eu já falei, eu mesmo falo para ele. Tem que o aluno, o estudante tem que correr atrás. Tem que ficar esperto, porque se terminar o semestre sem você ter acesso ao AVA, e aí você não vai conseguir fazer aquelas atividades lá que conta como pontuação para aqueles 14 mil pontos. E aí você fica reprovado na disciplina, como é que você vai provar que você não teve acesso? E aí? Aí fica difícil. Eu batizei até o nome de PC aí de Lombardi, porque eu só ouvi a voz dele umas 2 vezes, mas nunca conheci a pessoa, não. Cássio, também. Mas é porque ele voltou agora, é verdade. É verdade, porque assim, quando eu entrei na Pitágoras, ele era só professor, entendeu? Da engenharia lá. E aí ele foi ser coordenador lá em Vitória da Conquista, lá na Fainó. E aí ele retornou agora, nesse início de ano. E aí é por isso que você não conhecia, é verdade. Mas ele já conhece o sistema todinho, aí ele foi professor. Basicamente, quando eu entrei, ele que fez minha orientação, minha capacitação dentro do sistema. Mas é uma pessoa que conhece bem lá, fica atento. E bem acessível também, viu? Fica atento a isso. Beleza, então. Eu vou espelhar aqui para vocês o livro de vocês, para a gente falar aqui do conteúdo.
Tá certo? E aí vocês dizem se é esse livro aqui que vocês estão tendo aí. Bom, basicamente aqui, o que a gente pretende ver hoje... Esse livro tá baixando no AVA, não? Rapaz, esse livro foi enviado pelo Paulo para o meu e-mail, entendeu? E foi aí, se eu não me engano, foi o... Não sei quem foi aí que mandou também no grupo do WhatsApp aí. Eu não sei se foi o Cássio ou se foi outro estudante. A gente fez uma Brão, foi live. tu? A gente fez uma live aí e mandou esse livro também no grupo do WhatsApp. Eu não lembro quem foi, mas também tem no grupo lá. Se alguém quiser também, eu posso enviar. Beleza. Então, a unidade 1, ó, por que que eu tenho que falar da unidade 1 e da unidade 2 se der tempo? Mesmo que ela já tenha sido fechada, por exemplo, as atividades. Porque o conteúdo vai ser cobrado na prova e também vai ser cobrado na atividade discursiva, lá até o dia 3, né? Que a atividade discursiva, se eu não me engano, já deve estar aberta. Então, a gente precisa falar dessa unidade 1 e dessa unidade 2, que é basicamente a parte de estatística. A unidade 3 e a unidade 4, basicamente, é a parte de probabilidade. Tem um pouco de probabilidade básica, como aqui na seção 3.1, ele inicia espaço amostral, deve falar sobre população, deve falar sobre definição de probabilidade para calcular uma probabilidade básica. E aí vem aqui umas variações entre probabilidade e distribuição de probabilidade binominal, que também é interessante. E aí começa a entrar nessa parte da 3.3, que é a probabilidade para nível superior, que é um conteúdo um pouco mais extenso. E por último, na unidade 4, a estatística descritiva no Excel. E também usar o programa, né? Para quem não sabe usar o Excel, a gente pode usar esse programa, esse software, para poder gerar gráficos, fazer modelos, obviamente isso com dados. Ele provavelmente vai dar exemplos e vocês precisam acompanhar. Como eu não tenho acesso lá no AVA, eu acredito que lá tem algumas web aula, mas deve ser bem curta, né, de até 10 minutos. Eu ainda acho que é muito. Mas eu recomendo aí a vocês, porque a minha função aqui, ela não é dar aula para vocês. Se fosse no presencial, a gente ia ter momentos de orientações, tá certo? A função minha, nesse caso aqui dessa disciplina, não é dar aula como eu ministro aula ou como vocês estão recebendo aula dos outros professores na disciplina presencial. A função que me foi atribuída é apresentar o conteúdo, tirar dúvida e fazer aquele momento de orientação com relação a alguns tópicos. Então, eu preciso ver com vocês, à medida que vocês estão estudando, quais são as dúvidas. Obviamente, a gente não vai começar hoje. E essas aulas não Estudei podem muito essa ocorrer... matéria, viu, André? Oi? Estudei muito essa matéria já. É, né? Que bom, velho. Não é uma disciplina relativamente fácil, eu não acho relativamente fácil. Mas vocês precisam passar por ela, não tem jeito. Eu tô brincando. Gente, E aqueles que estão tentando, por exemplo, usar como uma loteria e chegar no dia da prova e tentar, se eu não me engano, a prova ela é objetiva, e tentar chutar lá na prova de 5.000 para fazer 1.500, muito cuidado, tá certo? Não vai nessa não, que não vai dar certo não. E basicamente, a prova, essa avaliação que é feita, as questões são bem parecidas com as questões das unidades. Então, se você está realizando as questões das unidades e estão entendendo, estão resolvendo e revisando, que é importante também, eu acredito que todo mundo vai se dar bem nessa prova. Ok? Então, vamos lá. Alguma dúvida até aí com relação ao cronograma, o livro? Eu acredito que não, né? Outra coisa é assim, ó, se você, como eu não tenho responsabilidade de ministrar uma aula para vocês, como eu estou ministrando na outra disciplina, que também é de estatística e probabilidade, eu recomendo a vocês... Vai falar com esse coronavírus aí. Vocês têm que procurar, eu recomendo, né? Procurar aulas em universidades que têm canais no YouTube sobre esses tópicos, tá certo? Então, são aulas de 50 minutos, de 1 hora, 1 hora e 10. Então, pode parecer que é... Oi?
Você tem alguma dica de alguma universidade que tem? Tenho, eu vou mandar isso tudo lá para vocês pelo WhatsApp. Beleza, beleza. Certo? Como eu tô com um livro aqui, eu vou tentar separar alguns canais que eu conheço de Universidade Federal. Agora tem que entender assim, as aulas são aulas ministradas em universidades federais e os conteúdos, a forma como ele ministra, normalmente essas universidades federais, eles não dão, um professor não dá uma aula para uma turma de um curso. Eles juntam turmas de vários cursos de exatas, né? Por exemplo, engenharia, matemática, física, química, às vezes até pode ser até de outra área, para poder ministrar a disciplina. É assim que funciona nas universidades federais. O professor, ele dá aula da disciplina, e às vezes essa disciplina ela é comum para vários cursos. E aí a turma é mista, então eles tentam colocar um nível um pouco alto. Na verdade, um pouco não, eu acho que bastante alto, para o pessoal se adaptar, né? Quem não consegue, vai lá, se adapta, e quem está no nível bom, acompanha normal. Mas eu recomendo, e é um nível bom, os exercícios também são interessantes. Tem outros canais também com os tópicos, esses mesmos tópicos, ministrados assim em 10 minutos. Isso eu considero mais uma aula de revisão para quem já conhece a disciplina, já conhece os conteúdos. Mas se você, por exemplo, não conhece, nunca estudou estatística, por exemplo, estatística básica, para entender o que é uma amostragem, uma população, o conceito de frequência relativa, frequência absoluta, aí depois vai para as medidas de posição, que é média aritmética ponderada, mediana, moda, aí depois vai para as medidas de dispersão, que é desvio, desvio médio, aí depois vem variância, desvio padrão, coeficiente de variação, aí vem também a questão de análise gráfica, método de tabulação. Aí essa parte que eu estou dizendo é a parte de estatística básica. Tem canais também que eles mostram, e também você encontra esse conteúdo em livros do ensino médio. Basicamente em livro do segundo ano e do terceiro ano. Esses livros mais novos que as escolas adotaram para o ano letivo de 2020 mesmo, tem esses tópicos no volume 2, que é o segundo ano do ensino médio, e o volume 3, que é o terceiro ano do ensino médio. E também tem um conceito de probabilidade básica, que aí vai ter uma quantidade bastante, assim, que é uma interseção com o livro de vocês, ou seja, bem parecido. Os outros tópicos de probabilidade ou de estatística superior, aí você só vai encontrar em livros de nível superior. Se você procurar um livro de estatística na internet, em PDF, nível superior, você vai ver ele mais um nível bastante alto. Então, não há necessidade tão grande de procurar um conteúdo, uma literatura dessa, porque vocês não vão conseguir acompanhar, porque relativamente vai ser bem difícil e não há necessidade. E aí, o que eu observei no livro de vocês é que é uma coletânea, né? Uma mistura de vários conteúdos de estatística e probabilidade, que quem produziu o livro, para poder juntar ali para passar para o pessoal de engenharia. É tanto que é diferente, esse conteúdo é diferente do pessoal que eu estou dando aula de administração e recursos humanos. É um pouco diferente. Eu acho que o nível do pessoal de administração é até um pouco menor. O de vocês eu percebi que é um pouco maior, já que a disciplina é ministrada por curso de engenharia. Então, o que eu recomendo para vocês, aí eu vou passar alguns canais, uns 2 ou 3, que eu conheço, para estudar estatística. Agora, lembrando que esses canais de Universidade Federal, eles dão aula mesmo, é 50 a 1 hora de aula cada tópico. Então, eles pegam o conteúdo e destrincha todo. Então, quem está com tempo sobrando aí, deve mandar ver e estudar. Livro na internet, de estatística, eu não recomendo. Para estudar estatística básica e probabilidade básica, pega livro de ensino médio, segundo e terceiro ano. Tem todo aquele conteúdo lá. E para estatística nível superior, pega o tópico e pesquisa na internet, você vai encontrar. Ou pega o próprio livro, se você estudar pelo próprio livro também é o suficiente para fazer a avaliação. O que eu vejo até hoje na Pitágoras, vou fazer 2 anos lá,
é que o que é colocado no livro é cobrado basicamente no mesmo nível nas atividades, nas unidades. Tem lá as unidades 1, 2, 3 e 4 e tem as sessões. Cada sessão dessa tem as atividades, seja ela de aprendizagem ou atividade diagnóstica. Então, basicamente é o mesmo nível. Então, vocês podem também usar o livro como orientador, como uma orientação para poder aprender esses conteúdos. Se achar que está fácil demais, e pode acontecer para alguns aí, porque eu não conheço todo mundo que é dessa disciplina presencialmente, eu conheço o Cássio, eu conheço o Marcos aí, porque foi aluno meu no semestre passado, mas se tiver alguém que já tem um conhecimento bom, porque às vezes a pessoa quer fazer outro curso, aí o ideal é pegar e aprofundar, porque o livro ele dá um orientador, mas eu recomendo a todos que aprofundem, e esses canais no YouTube Universidade Federal aí, esses conteúdos estão sendo ministrados lá de forma primorosa. Eu acompanho e também estudo e recomendo a todos, beleza? Então vamos lá. Então vamos falar um pouco hoje sobre essas medidas de tendência central e vamos falar sobre as medidas de tendência central. Vamos falar um pouco de distribuição de frequência, né? Também. Vamos tentar ser o mais rápido que eu puder, tá certo? Eu não quero usar o livro de vocês para isso. Então, a gente tem aí 1h30. Vamos ver se vai dar tempo aí para falar sobre tudo isso. Eu vou espelhar aqui uma apresentação. Tá certo? Então tá aí na tela de vocês essa parte de estatística descritiva, distribuição de frequência, tá certo? Geralmente quando você vai estudar um problema, eu vou só fazer aqui desabilitar o meu vídeo para poder ter uma aula aí bem mais tranquila. A questão toda na estatística é você observar como é que essas variáveis vai ser envolvida. Essas variáveis é o que a gente chama, o que vocês vão entender lá de dados. Esses dados que vocês vão coletar, esses dados são variáveis quantitativas ou variáveis qualitativas? Porque basicamente vai ser esses dois tipos de variável que vocês vão ver. A questão toda é que quando você pega uma pesquisa que você faz, seja ela qual for, você vai apresentar esses dados de forma bruta, ou seja, você não tem como ler isso inicialmente. Então você precisa extrair alguma informação desses dados. Se eu fizer uma pesquisa em sala de aula, eu posso fazer uma pesquisa perguntando, por exemplo, altura, peso, cor dos olhos, eu posso perguntar cor do cabelo, entre outras informações, que é o que a gente chama de variáveis. Então, eu posso apresentar todas essas informações de uma única vez, né? Altura, peso, cor dos olhos, cor do cabelo, preferência musical, preferência de time, preferência de votação, por exemplo. Ou posso apresentar cada um desses de forma separada, né? Eu posso extrair várias informações e apresentar somente só a altura. Eu posso extrair várias informações e apresentar só duas, sei lá, gênero musical e preferência de time. E aí nós temos aqui os dados brutos de uma pesquisa, né? Com esses dados, essas variáveis: idade, peso, altura, sexo, ou melhor, gênero, seria melhor, né? Gênero, cor dos olhos, raça, e 2 índices de satisfação com relação a condições de trabalho e com relação à remuneração. A questão toda é entender o que é uma variável quando ela é quantitativa, quando a gente consegue mensurar, ou quando ela é qualitativa. Lembrando que numa variável qualitativa, a gente sempre no final, em estatística, você vai ter que mensurar isso, você vai ter que medir, não tem jeito. E aí, esses dados aqui, dessa pesquisa, foi colocado aqui nessa tabela. Nós temos aqui 20 pessoas, um universo, uma amostragem aí de 20 pessoas, de uma população que não informa. E aí nós temos aqui a questão da idade, peso, altura,
gênero, raça, ou melhor, gênero, cor dos olhos, raça e os dois índices de satisfação. Então, observe que apresentar isso aqui, obviamente, já são 20 pessoas que foram feita a pesquisa, é simples. Mas se você pegar um universo de 1.000 pessoas, de 2.000, fica mais complicado, entendeu? Apresentar isso em tabela. Então, apesar que aqui a gente só tem 20, fica mais fácil. Você poderia até apresentar isso aqui, mas também, para quem está assistindo, pode parecer confuso, porque eu tenho aqui várias informações que foram extraídas. Basicamente, aqui eu tenho 8 informações. 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Então, eu poderia apresentar somente a questão da raça, ou poderia apresentar somente a questão do gênero, ou poderia apresentar duas coisas, altura e peso, ou altura, peso e idade. Isso aí vai depender como é que, dessas informações que for coletadas, o que você vai apresentar. E aí, nós temos aqui a distribuição de frequência daquelas variáveis que foram coletadas. Mas aqui, observe aqui que nessa tabela, nós temos somente a idade. Somente a idade foi observada aqui, somente a idade. Então, nós temos a faixa etária, a frequência com que ela ocorre, a proporção e a porcentagem. Então, a faixa etária aqui ela foi apresentada dessa maneira, onde ele está pegando da idade de 20 e chegando, por exemplo, até 29, né? Ele não chega até 30, porque aqui é um intervalo aberto. Aí começa em 30 e vai até 39, ele não fecha em 40, começa em 40 e termina aqui em 49, começa em 50 e termina aqui em 59. Então, eu tenho aqui intervalos fechados à esquerda e tenho intervalos abertos à direita. E aí a frequência com isso ocorre. Por exemplo, entre 20 e 30, né? Mas não pegando 30 anos. Entre 20 e 29 anos. Quantas pessoas foram pesquisadas? Se a gente contar aqui, a gente vai ver 6, como ele mostrou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Somente 6 tem entre 20 e 29 anos, né? E aí ele está colocando aqui. Aqui eu tenho a minha frequência total, né? De quantos foram, porque foram 20 pessoas, o que observe aqui na primeira coluna, que eu tenho 20 pessoas que foram coletados esses dados na pesquisa. Então, eu tenho entre 20 e 29, 6 pessoas, que corresponde a 0,3 na proporção, que corresponde a uma porcentagem de 30%. Como calcula isso aqui? É bem simples, né? É o que nós chamamos a gente tem aqui a frequência absoluta e aqui nós temos a frequência relativa. A frequência absoluta entre 20 e 29 foram 6. Qual foi a frequência relativa? 0,3. Como é que a gente calcula isso? Você pega a frequência absoluta e divide pelo total de pessoas que foram pesquisadas. Então, se você pegar 6 e dividir por 20, vai dar 0,3, que corresponde a 30%. Ou seja, do total de 20 pessoas, 30%, que são 6, tem entre 20 e 29 anos. Como é que eu calculo a porcentagem? Qualquer número que você imaginar e você quiser transformar em porcentagem, você só precisa multiplicar ele por 100. Essa é uma regra básica de porcentagem bem simples. Então, se eu tenho 0,3 ou 0,30, quando eu multiplico por 100, dá 30%. Obviamente, quando eu somo toda a porcentagem, tem que dar o total de 100%, que equivale às 20 pessoas que foram analisadas. A proporção, obviamente, vai dar 1, que corresponde também a 100%. Então, aqui embaixo tem as proporções, como é que calcula a proporção com relação à frequência relativa e a porcentagem. Então, observe que nessa tabela, nessa organização que foi feita aqui, nós só temos a variável idade, que ela é uma variável discreta, né? Idade são dois tipos de variáveis, né? Na quantitativa, a variável ela é discreta, ela pode ser quantitativa discreta ou ela pode ser quantitativa contínua. E essa aqui é uma variável quantitativa, mas só que ela é discreta, porque a idade a gente consegue medir como um número inteiro positivo, tá vendo? Já quando a gente observa a questão da altura, ou aqui até o peso aqui está uma variável quantitativa discreta. Já o peso, aqui se fosse medido em metros, seria 1,74 metro, né? 1,76 metro, que é a altura.
Aí aqui ele está colocando em centímetro, né? Aqui ele está medindo em centímetro. Apesar de aparecer aqui um número inteiro positivo, mas o ideal seria que você vai medir a sua altura, vai dizer, eu tenho 1,75 m. Então, isso é uma variável contínua. A gente vai falar provavelmente daqui a pouco. E aí vem a questão do rol, né? O rol é uma organização. Todos os dados, quando você coleta, você precisa organizar isso. E essa organização, ela pode ser em ordem crescente ou decrescente. É isso que nós chamamos de rol. Se eu fosse organizar, por exemplo, esses dados aqui, tá certo? Eu poderia organizar ele em ordem crescente ou decrescente. Ele está desorganizado, né? 18, 11, 35, 26, 22 e 16. E aqui nem diz que tipo de variável é, se é idade, se é peso, não importa. O importante é entender que o conceito de rol é quando você organiza esses dados em uma ordem. Essa ordem pode ser crescente ou decrescente. Essa ideia de rol, ela vai ser muito utilizada quando nós falarmos de mediana, que é uma medida de posição, né? Porque na mediana a gente precisa organizar essas informações, esses dados, em uma ordem, para depois analisar qual é a mediana desse conjunto. Então, gravem bastante esse conceito de rol, que nós vamos utilizar quando for calcular a mediana de um conjunto de dados que foram coletados. E aí vem a outra questão de gráficos estatísticos. Essa questão de gráficos estatísticos, eu vou mostrar alguns gráficos para vocês aqui, de forma bem rápida. Com relação a quando você coleta esses dados, você transforma esses dados em informação que você pode apresentar, e essa apresentação vai ser feita, muitas vezes vai ser feita na forma de um gráfico. Uma tabela, como nós vimos aqui, por exemplo, uma tabela é uma forma de gráfico também, né? Porque quando a gente fala em gráfico em matemática, fica subentendido que é somente gráfico de funções, mas não necessariamente, né? Existem vários tipos de gráfico. Você já deve ter visto aí, principalmente nesse momento, gráfico de pizza, gráfico de coluna, gráfico de barra, gráfico de dispersão. Mas uma tabela também, ela é uma forma gráfica também de apresentação. Então, vamos lá. Nós temos aqui um gráfico de coluna com relação à variável cor dos olhos. Observe que ela é uma variável qualitativa, mas a gente consegue mensurar, né? Naquela coleta de dados, de 20 pessoas, 15 tinha olho castanho, 4 tinha olhos azuis e 1 tinha olhos verdes. Então, apesar de ser uma variável qualitativa, no final, em estatística, a gente precisa mensurar isso, precisa medir. Então, essas mesmas informações aqui, você poderia colocar, por exemplo, em um gráfico de pizza, apesar que aqui está um gráfico de coluna, né? Nós temos aqui a frequência, que vai de 0 até 20, né? E a questão da variável qualitativa aí, cor dos olhos. Aqui à direita nós temos um gráfico de pizza, o pessoal chama bastante dessa forma. E nós temos aqui a distribuição dos funcionários com relação à raça. Lembrando que essas informações foi tirada daquele primeiro questionário que a gente viu aqui no início da aula. Então, preta, amarela, branca, indígena e parda. Obviamente, se você somar tudo aqui, vai dar um total de 100%. Então, nós temos uma apresentação aqui de variáveis qualitativas. Pode ser utilizado um gráfico de pizza, ou um gráfico de coluna, ou um gráfico de barra também. Dá para utilizar também, não tem problema. A questão toda, qual gráfico é melhor para ser apresentado, é você que vai definir. Vai depender da variável que você quer apresentar. Observe que aqui eu estou usando somente uma variável, cor dos olhos, e aqui eu estou utilizando somente uma variável, que é a questão da raça, que é também uma variável qualitativa, e não se esqueça que, apesar de ser qualitativa, você vai ter que mensurar isso, não tem jeito. Para apresentar um dado estatístico, você precisa medir. Você não pode lançar uma opinião simplesmente se você não consegue mensurar isso. Como é que você vai medir? Como é que você vai apresentar? Aqui nós temos outros exemplos também. Observe aqui também que eu tenho uma tabela. E também aqui pode ser considerado um gráfico, não tem problema, tá certo? Nessa 2.8 nós temos aqui com relação a essa mesma tabela, só que agora com gráfico de pizza, tá vendo? Então, tabela também, ele organizou, né, essa tabela aqui,
Observe que ele colocou aqui as informações com relação aos estados. E observe que a quantidade aqui de mandioca em quilos que foi colocada aqui não está em uma... Desculpa, está em uma ordem aqui, ó. Não está necessariamente... Aqui deu 394 mil, né? Aqui deu 426.183. Não está em um rol, não está organizado em um rol aqui. Observe. Apesar que aqui em porcentagem, a gente já vê também que está organizado aqui em um rol, né? Em ordem decrescente, ó. Então, essas informações aqui foi colocado em um gráfico de Pitts. E, obviamente, que ele não colocou todos os estados nesse gráfico, né? Que é tanto que nós temos essa opção aqui, ó, outros. Ele colocou aqui Pernambuco, Alagoas, Maranhão, Bahia e Sergipe. Mas quando vem Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, ele não distribuiu aqui. Poderia ser distribuído? Poderia. Mas para quem fez o gráfico, achou melhor pegar esses outros estados aqui, de 5% para baixo, e colocar como outros. Provavelmente como ele achou que é irrelevante colocar todos os estados. Então, provavelmente eu estava apresentando aqui realmente o que interessava, que são os estados que têm a produção aí até 8%, que nesse caso é Sergipe. Então, essa tabela foi transformada, pegado esse gráfico, aqui também é um gráfico, foi jogado para cá, e aqui foi criado um gráfico de Pitts. Dá para fazer basicamente isso aqui, você faz no Excel. Isso é muito, muito simples de ser feito. Não tem dificuldade nenhuma. Aqui agora nós temos os gráficos para variáveis quantitativas, né? Um gráfico aqui de coluna também e um gráfico de dispersão também, tá certo? Aqui título com relação a mundiais de futebol. E aqui pegou essas informações e também jogou para aqui. E aqui nós temos também, ó, um tipo de gráfico, outro tipo de gráfico de Pitts. Então a questão toda é qual gráfico você vai escolher para poder apresentar essas informações que foram coletadas. Você que vai definir, aquele que você achar melhor, aquele que ficar mais simples para apresentar, que a pessoa que for assistir essa sua apresentação entenda. Então, necessariamente, não precisa ser algo complexo, né, um gráfico. A pessoa que está assistindo uma apresentação sua, precisa entender. Então, você tem que fazer um gráfico como se fosse para um leigo. Acredite, como se fosse uma pessoa que nunca viu uma tabela na vida. Tem que ser o mais simples possível e o mais claro possível. Avançando aqui. Aí vem as medidas de posição, né? As medidas de posição são basicamente, em alguns livros, fala de 3 medidas de posição. Nesse caso, aqui eu vou falar de 4, que é a média aritmética ponderada, que é a mesma coisa, só leva em consideração a questão da frequência, a mediana e a moda. Então, apesar de ter 3 aqui, a gente vai falar de 4 medidas de posição. Essas medidas, elas são muito simples, é estudada basicamente no ensino básico, aí, no ensino médio. E aí, a média aritmética, a mediana e a moda, a gente vai falar primeiro da média, rapidinho. A média aritmética é como se você pegar todo mundo aqui, eu acredito que sabe calcular uma média, nem que seja de forma intuitiva. É somar todos os dados, né? Todos os dados, soma-se todos os dados coletados de um conjunto específico, tem que ser de um conjunto específico. Por exemplo, altura, se eu for numa sala e medir a altura de todo mundo, né? Tem 100 alunos, eu vou somar todas as 100 alturas e vou dividir pelo total, que é 100. Eu não posso fazer uma média aritmética de duas variáveis distintas. Eu vou fazer uma média aritmética de altura junto com peso. Não, eu faço a média aritmética de altura, depois faço a média aritmética de peso, depois faço a média aritmética, por exemplo, da cor dos olhos, né? Acho que é até, para mim, até estranho fazer uma média aritmética de cor dos olhos de uma sala. Aqui a média de cor dos olhos é castanho claro, sei lá. Se faz mais média aritmética de variáveis quantitativas, né? Seja ela contínua ou discreta. Então, média aritmética básica é justamente você pegar um conjunto X, você tem um conjunto X de informações que coletou, somar todos esses dados coletados, soma-se todos eles e divide pelo total. Aqui o símbolo para a média aritmética, X barra, e aqui nós temos o símbolo de somatório, né? Esse
é um símbolo de somatório, ou seja, eu estou somando todos os elementos do conjunto X. O conjunto X é formado por N elementos. Então, soma-se todos, divide por N. Aí eu tenho aqui um exemplo bem simples para calcular a média aritmética. Aqui não precisa colocar em um rol. Quando eu calculo média aritmética, eu não preciso colocar isso em um rol, ou seja, não preciso colocar em ordem crescente ou decrescente, não há necessidade. Se você quiser, não tem problema, mas não há necessidade. Mesmo que se você tiver mil dados coletados, você não vai colocar isso em um rol para colocar a média aritmética, não há necessidade. Então, você pode somar todos aqui. Nós temos 8 dados coletados. Soma-se todos esses números e divide pelo total, que nesse caso aqui são 2, 4, 6, 8. Então, soma-se todos dividido pelo total que foi coletado. Muito simples. Eu acredito que média aritmética é um conceito básico que qualquer pessoa que já passou pelo ensino médio entende como é que calcula. Ou seja, nem que seja de forma intuitiva. Aí vem a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada, ela é a média aritmética, só que leva em consideração a frequência. Aí, que frequência é essa? É a frequência com que esses dados estão sendo coletados. Por exemplo, se eu tiver uma sala aí com 100 estudantes, eu quero calcular a média aritmética da altura. Com certeza vai ter pessoas que vai ter a mesma altura. Então, eu posso somar todos os 100, todos eles, e dividir pelo total, que é 100 estudantes, ou eu posso simplesmente, como eu tenho alturas que vão ser iguais, eu posso simplesmente ir somando essas alturas, levando em consideração a frequência, ou seja, vai ter 10 estudantes que tem 1,70 m, vai ter 20 estudantes que vai ter 1,56 m, vai ter 30 estudantes que vai ter 1,59 m, e aí observe que eu estou somando e multiplicando com a frequência de cada dado coletado. Ou seja, a média aritmética ponderada de um conjunto X é você levar em consideração a frequência. Então, o dado que foi coletado 1, ele tem P1 frequência. O dado que foi coletado 2, ele tem P2 frequência. Aqui, apesar de estar dizendo pesos, você tem que entender como frequência. Alguns livros colocam pesos porque às vezes calcula a média aritmética ponderada de uma avaliação que tem um peso, 1, 2, 3, por exemplo. Como é que você calcula a média aritmética de uma prova em que cada nota da prova é multiplicada por um peso? É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. É uma média aritmética. Só que a gente chama de média aritmética ponderada porque leva em consideração esses pesos e pode ser entendido como frequência. Eu prefiro chamar de frequência. E aí você multiplica cada dado coletado vezes a sua frequência e divide pelo total de frequência que foi coletada, tá? P1 mais P2 mais P3. Então, temos aqui o símbolo de somatório, é o somatório de X vezes P, ou seja, é X1 vezes P1, X2 vezes P2, dividido pelo total dos P, né? Total de todos quem? P1, P2, P3, Pn. Bem simples. Então, se você não quiser realizar uma média utilizando o conceito de média ponderada, você pode usar o conceito de média aritmética simples. Só que tem que lembrar que vai ficar mais trabalhoso. Obviamente, se você for fazer isso manualmente, se você for fazer isso numa planilha, não precisa, né? É só você selecionar lá todos, ele já vai entender e vai somar tudo e vai dividir pelo total e vai achar essa média. Se você for fazer isso na mão, em uma prova, e você tem muita informação, então o ideal é você separar os dados que estão sendo repetidos. Quem é o dado que está repetido? Esse dado repete P uma vez. Então, eu vou pegar esse dado e multiplicar por essa frequência. E aí vai fazendo essa depuração todinha até terminar de calcular essa média aritmética. Então, a média aritmética ponderada é a média aritmética, só que levando em consideração a frequência dos dados que foram coletados. Avançando aqui, então observe aqui, ó, esse problema bem simples, né? Nós temos aqui uma prova que foi dividida em 3 categorias: conhecimento específico, conhecimentos gerais, específico e aptidão física. E observe que cada prova dessa tem um peso, né? Peso 2 para essa, peso 5 e peso 3. E aí eu tenho 2 estudantes.
Então, como é que eu calculo a média do estudante Márcio com relação à nota final dele, a média final em relação às 3 disciplinas? Você vai pegar 10 vezes 2, porque aqui é o peso, né, que é a frequência, mais 5 vezes 3, mais 9 vezes 3. Dividido por quanto? Dividido por 10, né, que é a soma das frequências. Como é que você vai calcular a média do estudante Lucas? Vai ser 8 vezes 2, mais 9 vezes 5, mais 7 vezes 3, dividido pelo total de frequência, que é 10. Então, é assim que você calcula. Lucas roubou aí, professor. Foi, né? É. Então, entender o conceito de média aritmética e média aritmética ponderada. Ela é a única coisa sutil é só isso. Tem alguns livros que nem falam em média aritmética ponderada. Tem alguns livros que nem sequer falam. Então, observe que é bem simples isso. Isso que eu estou dizendo aqui, você encontra em qualquer livro do ensino médio, entre o 2º e 3º ano. Eles estão distribuindo esse conceito de estatística nesses 2 volumes, né? Volume 2 e volume 3. Uns livros antigos, eu lembro que era só no volume 2, era só no 2º ano. O estudante dava o conceito de estatística todo. Era um capítulo todinho só de estatística. Aqui agora não, estão dividindo em 2 partes. E aí vem a mediana, né? A mediana ela é confundida muito com a média aritmética. Tem muitos estudantes que confundem a média aritmética com a mediana por causa de uma questão sutil, que é a questão do rol. Na média aritmética eu não preciso fazer o rol. Já na mediana é obrigatório. É obrigatório eu fazer o rol. Eu preciso organizar esses dados ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Então, vocês precisam ficar muito atentos à questão da mediana. Porque quando eu quero calcular a mediana de um conjunto que tem uma quantidade pequena, seja ela par ou ímpar, é fácil de fazer porque você consegue contar. Você consegue organizar ele. Agora, se você tem uma quantidade muito grande de informações, vamos botar aí 10 mil, como é que você vai pegar 10 mil pessoas e quer calcular a mediana da altura? Você vai pegar todas as alturas e vai colocar em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. E vai calcular essa mediana, isso é um trabalho desgraçado, não tem como. Então, você precisa entender como é que eu calculo a mediana quando eu tenho um conjunto muito grande de informações. Tem fórmulas, né? Eu não gosto de falar muito em fórmula com relação a isso. Mas a ideia é entender a posição desse dado na mediana. Se você entender como é que calcula a posição, que aí vocês podem entender como é que calcula isso com uma fórmula, fica mais fácil. Porque ao contrário da média aritmética, que nós calculamos mesmo ela, a mediana, você necessariamente não tem que calcular. Basta somente que você encontre a posição dela. Se você encontrou a posição da mediana, automaticamente você vai saber como é que ela está se comportando e quem é. Então, essa é a sacada. Então, a mediana vai depender de 2 coisas. Vai depender se o conjunto de dados ele é par ou é ímpar. Ou seja, aquela quantidade de pessoas, por exemplo, que você está coletando dados, foi uma quantidade par de pessoas ou foi uma quantidade ímpar? Né? Se eu pegar uma sala com 33 estudantes, que é uma quantidade ímpar, e calcular a mediana, é a mesma coisa para calcular a mediana para uma quantidade de pessoas de uma sala que tem 34 estudantes? Não, não é. É totalmente diferente. Então, para calcular uma mediana, primeira coisa muito importante que vocês têm que entender é colocar isso em um rol. Organizar esses dados em ordem crescente ou decrescente. Se esses dados tiverem elementos repetidos, você também tem que colocar. Por exemplo, pega aí, sei lá, uma quantidade de 20 pessoas e você quer calcular o peso, a mediana desses pesos. Você vai ter que colocar ele todo em ordem crescente, os 20, e aqueles também que estão se repetindo, não se engane. Até os que estão se repetindo tem que ser colocado. Se você tiver pessoas que têm o mesmo peso, sei lá, tem 72 quilos, desses 20 tem 4 pessoas que têm 72. Você tem que botar lá no rol, 72, 72, 72, 72. E aí vai colocando em ordem crescente ou decrescente, você escolhe. Mas tem que repetir os dados que estão lá. Todos eles têm que estar no rol. Todos eles, inclusive os que estão repetindo. Então, para calcular a mediana, eu tenho que considerar 2 casos. Quando a quantidade é ímpar ou quando a quantidade é par.
Se a quantidade for ímpar, isso é muito simples de fazer. Observe aqui, ó, nessa variável que foi coletada. Ele colocou aqui, eu tenho 7 dados, e ele colocou esses dados em ordem crescente, né? Ele não diz aqui nesse exemplo que tipo de dado é esse, se é idade, altura, não importa. O importante é que para calcular a mediana, eu preciso colocar isso em um rol. Então, observe, ele colocou aqui em ordem crescente, de 780 até 2.800, e como a quantidade aqui é ímpar, eu tenho 7 dados, ele pegou o dado central, tá certo? Eu tenho 3 à direita, de 860, e 3 à esquerda, de 860. Então, consequentemente, a mediana é 860. Isso aqui que vocês chamam de fórmula, não é esse valor de 860, é a posição do dado. Então, I vai calcular a posição, onde N é a quantidade de dados, mais 1 dividido por 2. Então, como eu tenho 7 dados coletados, 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. Ou seja, quando eu coloquei as informações coletadas em um rol, a mediana é justamente o dado de posição 4. Então, quem é o dado de posição 4? É 860. Então, a mediana aqui é 860. Então, quando eu quero calcular, isso aqui vai utilizar muito essa questão da posição quando os dados são muito grandes. Obviamente, se você coletou só 7 dados, você não precisa usar uma fórmula dessa. É só você organizar em ordem crescente ou decrescente e você pega o central, né? Se a quantidade for ímpar, você pega o único central. Então, eu tenho 3, mais 3, 6. Então, o central aqui é esse, que é a 4ª posição. Mas se a quantidade for muito grande, acreditem, 10.000 pessoas coletadas, você vai colocar isso num rol, vai começar da posição 1 até a posição 10.000. Não vai ter condições. Então, a melhor maneira é encontrar a posição e assim você encontra quem é essa mediana. Eu vou mostrar isso para vocês, eu acredito que em um exercício, e normalmente vai estar numa tabela isso, né? Vai estar numa tabela, e aí vocês vão perceber como é que calcula a mediana quando a quantidade de dados coletados é muito grande, né? Vocês vão perceber isso facilmente. E aí você vai ter que usar o que vocês chamam de fórmula, né? Que nesse caso é isso aqui. Se a quantidade é ímpar, é n mais 1 dividido por 2, você vai determinar a posição dessa mediana. Se a posição for par, se a quantidade for par, tá certo? Aqui mesmo, eu tenho 6 dados coletados. Coloquei em ordem crescente, do 73 até o 160. Então, qual vai ser a mediana? Observe, ó. Aqui eu só tenho 6, é muito fácil, né? Você coloca em ordem crescente, é mais fácil. Então, eu pego os 2 centrais. Eu tenho 2 à direita, 2 à esquerda, pego os 2 centrais. Somo esses 2, 80 mais 92, e divido por 2. Então, quem é a mediana? 86. Então, quando eu tenho uma quantidade par de dados coletados, essa fórmula aqui que vocês estão vendo é para calcular a posição. Então, como a quantidade é 6, 6 dividido por 2 é 3. Então, a mediana está na posição 3, que é 80. E, consequentemente, o próximo, que é o 4º, vai ser a outra mediana. Então, como é que eu calculo aqui a mediana numa quantidade par de um conjunto de valores? Eu vou somar os 2 e vou dividir por 2, e aí eu calculo. Então, muito cuidado com a mediana, que o pessoal confunde muito com média aritmética, justamente por causa disso aqui, ó. Tá certo? Isso aqui que vocês chamam de fórmula também, é você estar pegando o dado da posição 3, o dado da posição 4 e dividir por 2. E aí tá aqui. Ok? Alguma dúvida tem aí? E aí, Marcos? Alguma dúvida? Marcos, Cássio, tem outros aí também. Professor? A gente tem que entender que a média vai ser totalmente diferente disso, né? A média é totalmente diferente da mediana, tá certo? A mediana é obrigatório colocar em um rol, e a melhor maneira de calcular a mediana no conjunto de dados que for muito grande é você determinar a posição desses dados. Se a quantidade de dados for ímpar, então você vai ser n mais 1 dividido por 2. Você vai contar a posição, sendo que n é a quantidade de dados. Se a quantidade é par, a melhor maneira é você fazer a primeira posição vai ser n sobre 2 e a segunda posição é o n sobre 2 mais 1.
Obviamente, se você encontra a primeira posição, nesse caso aqui foi a terceira, a próxima vai ser a quarta, vai ser a outra mediana. Mas qual das duas é? Nesse caso, como o conjunto é par, tem 6 dados coletados, eu tenho que somar as duas e dividir por 2. Então, observe, quando a quantidade é ímpar, eu não tenho uma fórmula para calcular a mediana. Apesar de que alguns livros, eles até, né, eles colocam uma fórmula geral. Você pode até ver isso no ensino médio, algum livro de ensino médio, eles colocam uma fórmula que chama de geral para calcular a posição da mediana, quando ela é ímpar e quando ela é par. Mas eu não gosto muito de falar em fórmula, entendeu? Porque quando se fala em fórmula, o aluno subentende que ele vai ter que decorar. Eu quero que vocês entendam a diferença entre média aritmética ponderada e mediana. Essa questão de vocês, como vocês vão estudar aí na literatura, nos livros, aí cabe a cada um, entendeu? Mas tem alguns livros que mostram a fórmula para isso. Particularmente, não estou interessado em fórmula. Eu estou interessado em que você consiga diferenciar o que é média aritmética ponderada e mediana. Mediana é totalmente diferente de média aritmética. Então, mediana tem mais a ver com posição, né? Tem mais a ver com a posição, E observe que esses 3 dados é chamado de medidas de posição. Alguns livros chamam de medidas de tendência central. Ó, tá vendo? Centralidade. Outros livros chamam de medidas de centralidade. Se você pegar livros, a literatura, sobre esses 3 tópicos que eu estou falando aqui, que o próximo vai ser a moda, um livro vai dizer medida de posição, outro livro vai dizer medida de tendência central, e outro livro vai dizer medida de centralidade. Mas essas 3 coisas é uma coisa só, são sinônimos. É só uma questão de semântica. Só isso. Então fiquem atentos, tá certo? Eu não sei quais são os livros, além do livro que vocês vão estudar aí, que é o livro de vocês, eu recomendo que vocês peguem outros livros. De preferência, peguem uns livros, para quem nunca estudou estatística, pega livro do ensino médio, tá certo? E aí você entende, aí depois você passa para outro livro. É uma sugestão. Beleza, né? Aí tem um exemplo aqui, calcular a mediana aqui. Aqui, ó, já está na tabela e já está em ordem crescente. Olha que beleza. Eu tenho 8 aqui, ó, uma quantidade par, tá vendo? Como é que calcula aqui para x? Como é que eu calculo a mediana? Observando que aqui ele já colocou em um rol. Aqui tá fácil, né? Nesse caso aqui para x, eu pego esse aqui, 144 e 148. Somo os 2 e divido por 2. É a mediana. Nesse conjunto y, eu tenho uma quantidade ímpar. Então, como ele já colocou aqui em um rol, é óbvio que a mediana é esse, né? A mediana é 543. Lembrando que o i aqui é a posição. Eu tenho 8 dados e para o conjunto y eu tenho 7 dados. Então, fica simples, né? Mas não vai ser assim que vocês vão encontrar na prova, né? Acredite. A não ser que ele já coloque numa tabela. Se ele colocar em uma tabela para mediana, pô, aí já tá fácil, né? Ele já coloca organizado, aí fica bom. A moda, que é a última tendência, uma última medida de posição, é um conceito simples, né? A moda é aquele dado que mais se repete. Só que tem uma coisa que tem que ser observada. Às vezes, tem dados que se repetem de formas iguais. Tá certo? Acontece isso. Um exemplo, se eu for calcular aí a moda da altura de uma sala de 100 estudantes, com certeza eu vou ter aí, com certeza não, pode acontecer de estudantes ter assim, 10 estudantes ter 1,70 e 10 estudantes ter também 1,80, tá vendo? Então, eu tenho duas alturas iguais na questão da repetição, na maior, né? Maior repetição. As outras não, vão se repetir 9, vão se repetir 5, 6, mas eu tenho dois tipos de alturas distintas que estão se repetindo, que são as maiores, que estão repetindo de forma igual. Aí é o que a gente chama que a moda, ela é bimodal. Então, apesar de na definição de moda ele dizer que a moda é o dado que mais se repete, pode acontecer que vai ter dados que vai se repetir de uma forma maior, mas só que iguais. Então, você tem que considerar esses dois. Então, aqui mesmo, nesse exemplo, a moda simbolizada por esse símbolo é o valor com maior frequência de um conjunto de dados.
Então, observe aqui, ó, eu tenho aqui os dados coletados e eu tenho eles aqui organizados, né? Foi tabulado, está aqui na tabela. Então, eu tenho aqui a frequência. Observe que a moda é parda. Por que que é ela? Porque ela está se repetindo, né? É a maior frequência, e a maior frequência é 7. Se tivesse, por exemplo, branca 7 também, a moda seria branca e parda. Entenderam aqui? E aí? Ok. Entendeu o conceito de moda? Sim. Entendeu? Beleza, mas fiquem atentos que alguns livros não falam sobre essa questão de a moda repetir, eu ter dois dados que estão se repetindo de maior maneira, né, de maior forma e iguais. Então fiquem atentos a isso. Nesse exemplo aqui, a moda é parda. Parda é a moda, porque a frequência maior é essa daqui. A que mais se repete é 7. Se branca fosse 7 também, a moda seria branca e parda. Para ficar bem atento. Beleza, né? Essa foi a primeira parte. Vamos lá. Tem alguma dúvida aí? Se não tiver, eu vou avançar. Pessoal? Tem alguma dúvida aí, seu Marcos? Não, professor. Pode avançar. Não, né? Beleza, né? Então vamos lá. Vou mostrar. Diga. Quem vai gostar muito é Eliabe. Por Porque tem quê? muito dado em casa. Eliabe está ouvindo aí? Eliabe tá na sala, né? Eliabe tá. E ele tem muito dado em casa. Eu não duvido, não. Tá dando tanto que tá dormindo aí na minha aula. Manda ele fazer uma selfie aí e mandar aí. Vamos lá, vamos avançar. Então, a outra medida é de dispersão, tá certo? As medidas de dispersão, aqui nesse caso, eu vou falar de 4, rapidinho também, que é desvio e, consequentemente, desvio médio. Na verdade, seria desvio médio, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Então, eu tenho aqui, observe que eu vou trabalhar com essas informações aqui para calcular a questão das medidas de dispersão. A gente já falou das outras, que é a medida de posição, e agora a gente vai usar esses aqui para calcular as medidas de dispersão. Eu tenho 3 conjuntos aqui, ó. Se eu for calcular a média desses 3 conjuntos, vai dar igualzinho. Calcula a média aqui, vai dar 90, calcula essa média aqui, vai dar 90, e calcula essa média aqui, vai dar 90. Isso aí é básico. Soma tudo, divide por 5, soma tudo, divide por 5, soma tudo, divide por 5. Só que a média aritmética, ela é uma medida muito fraca. Você vai selecionar alguém num conjunto de pessoas, pode acontecer da média aritmética dar igual. E aí, você vai usar qual critério para selecionar? Você precisa ter. É por isso que alguns concursos colocam como critérios de desempate, coloca a idade, aí depois diz lá no edital, se a idade for igual, o próximo critério é, por exemplo, maior pontuação na prova escrita. Aí depois, se empatar nisso, o próximo critério para desempate é o maior ponto na prova de língua portuguesa. E aí vai. Porque a média aritmética ela é muito fraca. E aí a gente precisa aprender ferramentas que seja possível medir de uma forma que a gente consiga diferenciar. Isso é um exemplo, né? Então, a medida de dispersão mesmo, ela é muito utilizada em concurso vestibular, né? O vestibular na verdade, um concurso é um vestibular do emprego. Nós temos, o pessoal pensa que concurso e vestibular são duas coisas diferentes. Mas, para mim, é uma coisa só. O concurso é um vestibular do emprego. Aí tem esse vestibular, que é para selecionar pessoas para entrar em curso de graduação. O Enem, por exemplo, não usa a estatística para selecionar estudantes. Ela não usa estatística. Hoje, o Enem, né, não usa. Usa um modelo matemático chamado de TRI, que é chamado de Teoria de Resposta ao Item, por exemplo. Então, não é uma medida de estatística, ela é um modelo matemático para selecionar estudantes de uma forma que fica observando quantas questões ele acertou e se dessas questões, aí ele classifica lá entre fácil, né, muito fácil, fácil, médio e difícil, por exemplo. Então, observem que
O Enem hoje não usa essas medidas da estatística para selecionar o estudante. Usa o TRI, que é chamado de Teoria de Resposta ao Item. É um modelo matemático para selecionar os estudantes com uma pontuação, né, para fazer uma pontuação. Mas o vestibular ainda usa, se eu não me engano, né, no edital lá, eles colocam a fórmula, a medida de dispersão. Eu não sei nem se usa o coeficiente de variação, aí teria que dar uma olhada nos editais para ver, mas tem muito tempo que eu estou lendo sobre isso. Então, eu tenho aqui o desvio médio. Então, os três conjuntos que nós vimos lá anteriormente, que é representado por x, y e z, conjunto 1, 2 e 3, a média aritmética dos três, a média aritmética de x, y e z deu 90. Então, observe, selecionar alguém nesse conjunto fica complicado, porque a média deu igual. Então, aí vem o conceito de desvio médio. O desvio médio, ele serve é utilizado para quando eu for calcular, por exemplo, a variância. Eu vou precisar saber o que é desvio médio. E o desvio médio, ele é medido quando eu pego cada dado e subtraio da média aritmética. Então, ele denomina o desvio como a diferença de um valor do conjunto com relação à média. Esse um valor do conjunto é cada um. No conjunto 1, eu tenho lá 5 dados, que é 90. A média é de 90. Então, como é que eu vou calcular o desvio? O desvio é cada dado desse menos a média. Está vendo aqui a fórmula? Xi, que é o dado, o primeiro, menos a média. Depois vem o x2, que é o segundo dado, menos a média. E aí vai. Observa assim esse conjunto Z que eu tenho aqui, 5 dados distintos. Como é que eu calculo o desvio médio? Eu pego 30 menos a média, que é 90. Então, deu menos 60. Aí agora eu pego 60 menos 90, que é a média, menos 30. Depois eu pego 90 menos 90, aí deu 0. Depois 120 menos 90 deu 30. E 150 menos 90 deu 60. Então, observe isso aqui, que isso aqui eu estou calculando cada desvio de cada dado que foi coletado. E observe que eu tenho alguns aqui que são negativos. Aqui diz que o somatório dos desvios médios, de todos eles, né, tem que dar sempre 0. Isso é verdade. Tá certo? O somatório dos desvios sempre vai dar 0. Sempre, sempre, sempre. É por isso que a gente tem que utilizar um artifício matemático para tentar não zerar isso. Porque quando a gente for calcular a variância, a gente vai usar o conceito de soma de desvio médio. E aí, para que ele não zere, a gente vai ter que usar um artifício que a gente chama de modo. Então, observe se eu somar menos 4 com menos 2 dá 6. Melhor, dá menos 6, 0. Então, menos 6 mais 0, menos 6. Aí vem 2 mais 2 dá 4, dá 6. Então, fica menos 6 mais 6, vai zerar. Aqui mesmo, menos 60 com menos 30, menos 90. Mais 0, aí vem 30 mais 60, 90. Então, fica menos 90 mais 90, 0. Então, as somas dos desvios sempre vai dar 0, viu? Sempre vai dar 0. Sempre. Obviamente, a gente está trabalhando com números inteiros, né? Se a gente fosse trabalhar com números aproximados, a gente vai ter que usar o conceito de limite aqui. Mas a gente não vai entrar nesse conceito, não. Acho que a maioria já estudou cálculo 1 aí e sabe que o conceito de limite, a ideia básica de limite, ele é a aproximação. Então, se acontecer para vocês aí, calculou a soma dos desvios e ele ficou bem próximo de 0, você está usando o conceito de limite, o conceito de aproximação. E aí vem o conceito de valor absoluto, que eu acredito que a maioria já entende. O valor absoluto de um número é justamente tornar ele sempre positivo. André, Oi. Voltando aí um pouquinho no desvio médio. Você apresentou 3 conjuntos, né? Foi. Aqui, esses 3 aqui, ó. 3 conjuntos. 1, 2 e 3, isso. E se tivesse médias diferentes para cada conjunto aí? Não vai, aí é que tá. Isso, não tem problema. Pode acontecer, eu entendi. Eu posso ter os 3 conjuntos com média diferente. Você vai usar a média de cada um. Isso mesmo, entendi. Certo. Nesse caso aqui, o que ele está tentando dizer nesse exemplo é o seguinte: quando a média for igual, como é que você vai selecionar uma pessoa? Entendi. Entendeu? Isso. Mas vai acontecer com certeza de você pegar 3 conjuntos e as médias dar diferente. Aí você vai calcular os desvios com relação à média de cada média que você tirou. Entendeu? Perfeito. Beleza, entendi. Então, o valor absoluto de um número tem um conceito matemático para valor absoluto, que é o conceito de distância, né? Mas eu não vou entrar nesse conceito.
Mas o que a gente tem que entender de valor absoluto é você ser o seguinte, eu usei muito isso em cálculo quando eu falava para os estudantes, eu quero calcular, foi integral, por exemplo. Quem já estudou integral mesmo, em cálculo 2, que às vezes a gente ia calcular a área de uma curva que estava abaixo do eixo Y, por exemplo. Aí quando você calculava isso, dava negativo. E aí eu falava, ó, a área não pode ser negativa, porque ela é uma grandeza, né, que é sempre positiva. Então, se der negativo, você coloca em modo e ele passa a ser positivo. Então, aí eu dava vários exemplos de curvas que estavam definidas abaixo do eixo Y. E aí você ia calcular essa área com integral. E aqui o conceito é o mesmo. Então, o valor absoluto de um número sempre vai corresponder ao seu valor positivo. Tá certo? Então, o valor absoluto de menos 1, você coloca ele em módulo, ele passa a ser positivo. Então, o valor absoluto, ele sempre vai ser positivo. Se ele for positivo, continua positivo. Se for zero, mas zero, né? A gente sabe que zero não tem essa questão de se ele é positivo ou negativo, né? Então, é que ele dá um exemplo no livro, de módulo de zero é zero, mas é quase que desnecessário. Mas o que tem que entender de valor absoluto é isso. O valor absoluto de qualquer número, seja ele positivo ou negativo, pode ser uma fração, pode ser um número decimal, e aí a gente abrange qualquer número real, é sempre positivo. O valor absoluto de um número é sempre positivo, sem exceção. E aí a gente vai para o desvio médio e volta. Observe aqui nessa tabela que a gente calculou aqui os desvios com relação à média e teve alguns valores que deu negativo. E aí quando a gente soma isso, dá zero. É o que eu disse, né? Os valores dos desvios sempre vai dar zero. Mas isso a gente não quer que ocorra. E aí a gente usa de um artifício matemático, que é colocar esses desvios em módulo. E aí eles ficam todos positivos, observe. Tá vendo? 4 mais 2 mais 0 mais 2 mais 4. E aí aqui nesse caso deu 12. Aqui o desvio deu tudo zero. Acabou coincidindo que também deu zero aqui quando eu calculei o valor absoluto. E o outro lado do conjunto Z, que tinha uns que era menos 60 e menos 30, a gente está considerando ele em módulo, ou seja, em valor absoluto. E aí quando eu somo tudo dá 180. Então, a gente vai usar os conceitos de valor absoluto de um número para calcular justamente a variância, né? Que a variância é a soma, né? A soma dos quadrados dos desvios médios. E aí a gente vai entrar nesse conceito e mostrar. Então, observe, ó, o que é o desvio médio? Ele é a média aritmética dos valores absolutos dos desvios. Não confunda desvio médio com média aritmética, tá certo? O desvio médio, eu preciso calcular cada desvio de cada dado e a partir daí colocar ele em módulo e somar todos. E aí quando eu somo todos, eu tenho justamente o desvio médio dividido pelo total de dados que foi coletado. Então observe aqui que é o somatório dos desvios médios. Para o dado X, a gente sabe que deu zero, tá aqui. Para o dado Y deu 12 e para o dado Z deu 180. Então, observe, eu tenho 0 dividido por 5, 0. Aí para o dado Y, a soma dos desvios médios deu 12 dividido por 5, que deu os 2,4. E para o dado Z, o somatório dos valores absolutos dividido por 5, que deu 180 dividido por 5, deu 36. Então, o desvio médio, eu tenho que colocar cada um desvio em módulo, porque se eu não colocar em módulo, se eu somar tudo, sem colocar em módulo, daria 0 aqui, daria 0 aqui e daria 0 aqui também. Então, para que isso não aconteça, a gente utiliza de um artifício matemático que é colocar em módulo. E aí fica fácil calcular o desvio médio. E aí vem a variância. A variância é uma medida de dispersão também que é calculada por meio da média aritmética dos quadrados dos desvios. Observe. Então, quando eu pego cada desvio médio e elevo ao quadrado, dividido pelo total, eu tenho justamente a variância. Então, esse aqui, observe aqui que não é o módulo dos desvios, é o quadrado dos desvios, tá certo? Então, se eu pego lá menos 60, então fica menos 60 ao quadrado, mais menos 30 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, depois vem 60 ao quadrado, depois vem 30 ao quadrado. Então, eu vou pegar cada desvio médio,
seja ele positivo ou negativo, vou elevar ao quadrado, e vou somar tudo, né? Todos eles e dividir pelo total. Então, fiquem atentos a isso para não confundir variância com desvio médio. O desvio médio é calculado como a média aritmética dos valores absolutos dos desvios. A variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Pois não, Marcos? De certa forma aí vai positivar, né, professor? Isso, eleva ao quadrado, é. Um número negativo, quando elevado ao quadrado, ele fica positivo, correto. Justamente. Qualquer número elevado a um expoente par, ele sempre vai ser positivo. Qualquer número elevado a um expoente par, 2, 4, 6, 8, não importa, ele sempre vai ser positivo. Então, essa é a diferença entre desvio médio e variância. Desvio médio é a média aritmética dos valores absolutos dos desvios. Variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Tá certo? Por que que isso é importante? Porque para calcular o desvio padrão, que é a última medida de dispersão, né, eu vou dizer aqui que é a penúltima, que tem mais uma, é justamente usando o conceito de média aritmética, de desvio médio e de variância. Porque se você entendeu esses três conceitos que eu disse, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância. Então, mas para calcular a variância, eu preciso fazer três coisas primeiro. Primeiro, calcular a média aritmética. Segundo, calcular o desvio. Depois, calcular o desvio médio, calcular a variância. E aí vem a criança, que é o desvio padrão, que é a última medida de dispersão. O que eu quero que vocês entendam, principalmente de desvio padrão, é qual é a interpretação do desvio padrão. De média aritmética, todos vocês entendem. Quanto maior a média, melhor colocado vai ser, por exemplo, a nota de uma pessoa. Isso aí é um fato, ninguém pode negar. Isso aí é um fato. Mas no desvio padrão, isso é diferente. Tá certo? Necessariamente o desvio padrão não é que é o maior, que é o melhor. É o contrário, é o menor. Então, vocês têm que deixar uma coisa bem clara aí, que o desvio padrão, a interpretação dele é justamente essa. É que quanto menor o desvio, mais você vai ter uma nota melhor. Se o seu desvio é maior, significa que você está se desviando de uma média. Observe o seguinte, o desvio padrão depende bastante da média aritmética, porque é lá que a gente calcula a média aritmética, desvio médio e depois a variância. Tudo isso depende da média. Aí você, no final, você calcula a variância, vai dar um número, aí quando você calcula a raiz quadrada dessa variância, você tem um desvio padrão. Aí o que é que você observa? Observa o seguinte, vamos supor que a média é 7, ok? A média é 7. Aí, o seu desvio padrão aí o desvio padrão de Marcos é 7,5. E o desvio padrão de Cássio é 7,3. Tá vendo? Os dois tiveram a mesma média aritmética, 7. Mas o desvio padrão de Marcos foi 7,5 e o desvio padrão de Cássio foi 7,2. Quem é que vai ser selecionado, Marcos ou Cássio? Cássio. Cássio vai ser selecionado, porque o desvio dele em relação à média é menor. Entendeu? Ele está mais próximo de 7 do que Marcos. Ou seja, Marcos se desviou mais da média. Tudo bem? Entenderam? Entendeu, Marcos? Sim, professor. Ainda bem, Marcos, só desviou na média aí, viu? É verdade. Ele tá andando de capacete e de máscara na rua aí, não sei pra quê, mas tudo bem. Eu tô pedalando e pedalo sem máscara, ele anda de moto a 180 por hora de máscara. Esse vírus é muito rápido. Diz que esse vírus fica no ar. É, né? Mas também. Tu vai atropelar o vírus, pô, com essa velocidade. É só botar o capacete na frente aí e a viseira já protegeu, pô. Vai ficar tranquilo. Faz que nem a lotérica de Bolsonaro lá que bota o vidro blindado e o vírus não entra. É a mesma coisa, fica atento. Eu não sei calcular o desvio padrão desse vírus, professor, então fica complicado. Pois é. Então, entender aí o que é desvio padrão, né? Com relação à média aritmética.
Então, quanto menor, você vai ter que ter um parâmetro, né? Vai ter que ter um número e analisar se esse desvio padrão, se esse seu número está desviando, está se aproximando ou se está se distanciando desse parâmetro. Entendeu? Essa é a diferença. Tudo bem até aí? Beleza, né? Suave. E aí, diga. E o último aí é com o coeficiente de variação. Suave na nave. Beleza. O coeficiente de variação, ele é uma outra medida de dispersão que utiliza, que na verdade ele seria a média aritmética, né? Seria assim, a definição que ele dá aqui é que é uma medida de dispersão definida como a razão, que é a divisão, né? A gente sabe que razão e divisão, a única diferença é que divisão a gente faz divisão de números, e a razão a gente vai divisão de grandezas. Essa é a diferença, tá certo? E aqui a gente está trabalhando com grandezas, que nesse caso aqui é duas grandezas, desvio padrão e média aritmética. Então é por isso que ele chama de razão. Onde você vê divisão é porque ele está dividindo números, né? 3 dividido por 4. E esse 3 e esse 4 não tem significado nenhum, a não ser o significado abstrato de um número mesmo. Então, essa é a diferença entre razão e divisão, matematicamente falando. Então, o coeficiente de variação, ele é a razão entre o desvio padrão e a média. Então, quando você calcula o desvio padrão e divide pela média, você tem justamente o coeficiente de variação. E aí você pode indicar esse coeficiente de variação de forma percentual. Obviamente, eu já disse aqui, para transformar qualquer número, seja ele qual for, em uma porcentagem, é só multiplicar por 100. Você tem lá 2,72. Qual é a porcentagem disso? Multiplica por 100. Isso vai dar 272%. Entendeu? Até aqui o comércio de Jequié aqui mesmo, como é que eles calculam os preços da mercadoria? Eles pegam o custo e multiplica por 2,5. Tá vendo? Aí eles... Jogou lá para cima, hein, professor? Hã? Jogou lá para cima, hein? Pois é, mas é o que o pessoal faz aqui, seu Marco. O pessoal pega os preços de custo aqui e multiplica por 2,5, ou seja, bicho, é aumentar 150%. Entendeu? É surreal, pô. Eu já trabalhei com venda, já fiz tabela de valores para venda. A gente sabe que o lucro de qualquer item é... O povo não ficar assustado. 36%. Ou seja, é o equivalente a multiplicar por 1,36. Quando você pega um valor e multiplica por 1,36, você está dando um aumento de 36%. Agora, quando você pega um valor e multiplica por 2,5, bicho, isso é surreal, pô. É 150% a mais. É ou não é verdade? É verdade, mas tem que levar em conta que a nossa tributação também ela vem em uma crescente muito grande. Isso. Mas o preço de custo que eu estou falando é já incorporando esse preço de tributos também, seja ele ICMS, IPI, o ICMS de um estado para o outro. Eu já trabalhei com vendas e depois que eu fazia todo esse cálculo, eu sempre multiplicava no máximo por 1,40. Ou seja, eu dava um aumento de 40% no lucro. Aí quando eu vejo algumas lojas aqui em Jequié, descontos dá um desconto de 30%. Pô, se ele botou 150%, ele já está ganhando 120%. Ele mesmo assim ainda está ganhando 120%. Imagine aí. Calma. O Marcos, fica calmo, que ele não está falando de calçada ainda, não. Mas toda loja aqui em Jequié esse faz 140 era do ramo alimentício. É, verdade. É o que dá mais dinheiro, você falou tudo mesmo. É que nesses bares aqui em Jequié, o maior lucro deles está na comida e não na bebida. O pessoal não percebe isso é verdade. Beleza, então. Então, o coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão e a média. E existe uma interpretação com relação também a esse coeficiente de variação. Quando você transforma ele em porcentagem, existe uma tabela para verificar se esse coeficiente ele está abaixo da dispersão, ele é uma média ou ele é uma alta da dispersão. Então,
essa tabela, essa classificação aqui, autores, né? Alguns autores utilizam para fazer uma interpretação desse coeficiente de variação. Ou seja, se o coeficiente de variação for abaixo ou igual a 15%, significa que esse dado tem uma baixa dispersão. Se está entre 15 e 30, tem uma média, está na média. E se é acima de 30 ou igual, ele tem uma alta dispersão. Então, o que a gente vê aí é que tem como fazer uma interpretação, né, desse coeficiente de variação para analisar se a dispersão ela foi alta, se ela foi média ou se foi baixa. Beleza? Tudo bem? E aí teria aqui um exercício, mas eu vou deixar para vocês fazerem. E por último aí, os conceitos que a gente estudou, né? Desvio, desvio médio, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Eu quero lembrar que tudo que eu disse aqui, ele vai estar aqui no livro de vocês, basicamente aqui, pessoal, nesta unidade 1, tá certo? Nessa unidade 1 aqui, é que vai estar esse conceito que eu falei. Eu não falei sobre assimetria e curtose, eu não falei sobre isso, mas basicamente aqui, ó, agora já são 4h45, a gente teve aí 1h45 de aula, e a gente falou da sessão 1, 1.2 e 1.3. Eu não falei de introdução de estatística porque é a parte bem simples de entender o que é amostragem, o que é população. Eu acredito que vocês entendam o que é uma população e o que é uma amostragem. Você tem um conjunto maior de pessoas. Eu, por exemplo, teria uma sala com 100 estudantes. Eu quero pegar uma amostra, por exemplo, vou pegar só o do sexo masculino. Isso aí seria uma amostra. E, entre outros conceitos, mas isso aí seria só teoria. Mas o que interessa, tem uns processos de amostragem também, que é bem simples, mas o que eu foquei aqui mais foi nas medidas de tendência central e medida de dispersão. Essas duas partes aqui é a parte mais teórica. Aí ficaria para vocês dar uma lida no livro de vocês para entender. E fazer os exercícios, né? Para ficar atento aí. Né, professor? Oi? Para não zerar, né? É, para não zerar. Beleza? Essa aula está sendo gravada, eu vou disponibilizar lá no YouTube para aqueles que não assistiram, tá certo? Eu acredito que a gente possa fazer a aula todo sábado à tarde. Eu vejo aqui que tem 11 estudantes em sala. Alguns participaram, outros preferiram ficar em silêncio, não tem problema. Mas eu vou disponibilizar essa aula lá no YouTube para vocês, para que vocês possam revisar. E para aqueles que não puderam assistir por algum motivo agora à tarde, possam assistir aí amanhã. E aí, ainda hoje, eu coloco lá no YouTube e boto o link para vocês lá no WhatsApp lá. E aí me lembra para mim colocar para vocês também a questão de aulas em universidades federais para que vocês possam assistir. E aí sigam o livro e tenta procurar uma outra literatura. E se tiver qualquer dúvida nos exercícios do AVA, manda para mim por e-mail, vou botar meu e-mail lá no grupo, para que vocês possam fazer essa avaliação de forma tranquila. Tá certo? Alguma pergunta aí, alguma dúvida? E aí? Alguma dúvida, pessoal? E aí, Marcos, tem alguma dúvida? Desejei um bom final de semana a ele, que eu sei que daqui a pouco o exercício é 6 horas. 6 horas no bordo da mata, ele começa o aquecimento para 3 a 4 voltas nas suas abortes. Na verdade, daqui a pouco vai ter um vinho para tomar, daqui a pouco. O nível aí que o tempo tá isso, né? Então, beleza. Professor, Oi. as dúvidas só quando começar a fazer lá a atividade mesmo. Isso, correto. Então, só tem dúvida quem estuda, viu, menina? Então, comece lá a assistir a aula lá e fazer os exercícios. Tá na rede, professor? Cássio, isso aqui é vida, eu ainda chego lá, velho. Tá com essa cara inchada. Isso vai pro YouTube daqui a pouco, viu? Aí, ó.
Aí, ó, o companheiro dele lá. Espera aí, né, Diário? Tudo bem. O próximo churrasco, né, professor? É verdade, mais um aí. É o pós-Covid. Verdade. Falou. Um abraço. Um abraço para Valeu, você. pessoal. Bom final de semana aí. Valeu, André. Obrigado aí. Valeu. Tchau. Valeu, bom final de semana a todos. Tchau, tchau.